Um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou seu povo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a fé de nossa Mãe estejam conosco. Hoje somos convidados pela Palavra de Deus contida na liturgia da Santa Igreja a contemplar dois textos. À primeira vista, eles podem parecer estar com temas distintos, diferentes. Na primeira leitura é uma exortação pastoral de São Paulo sobre o perfil dos ministros da Igreja. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 13. E o outro é um milagre poderoso de Jesus, a ressurreição do filho da viúva de Naim, em Lucas, capítulo 7, versículos de 11 a 17. E como eu falei, os textos parecem nos levar em temas bastante diferentes, porém, ambos têm uma ligação profunda. Falam da autoridade que gera vida, da verdadeira liderança cristã que, unida a Cristo, é instrumento de ressurreição e não de morte. São Paulo, escrevendo a Timóteo, apresenta as exigências para aqueles que desejam um ministério episcopal e diaconal. Ele diz: eis uma palavra verdadeira. Quem aspira ao episcopado, saiba que está desejando uma função sublime. E logo em seguida dessa primeira fala de Paulo, ele mostra que não basta desejar, é preciso viver de modo digno do Evangelho. O bispo tem o dever de ser irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, modesto, hospitaleiro, capaz de ensinar. E o que fica evidente para nós é que a autoridade da igreja não está em status, em poder, mas no testemunho. São Gregório Magno já dizia no seu clássico de regra pastoral: o pastor deve ser interiormente elevado pela contemplação, mas exteriormente compassível com os necessitados. Deve unir a vida com Deus, a solicitude com os irmãos. O líder cristão, irmãos, ele tem que ser uma ponte e nunca um obstáculo. Ele leva os outros até Cristo e não a si mesmo. Pode ter certeza, aqueles que querem aparecer demais, aqueles que querem chamar atenção para si, não estão levando as ovelhas a Deus. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1551, nos diz: sacerdócio é ministério. Este termo exprime um serviço que se realiza em nome de Cristo. Com efeito, é Ele que age por meio dos ministros. Irmãos, vemos agora que Jesus, quando encontra com uma viúva em Naim, diante daquele sofrimento extremo daquela mulher que está enterrando o seu único filho, sozinha, sem amparo, sem esperança, pois era uma viúva, nós vemos a compaixão de Jesus. Ele, ao ver aquela mulher, sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Aqui está a essência da autoridade de Cristo, a compaixão. Jesus sente a dor daquela mulher. Sabe aquela frase de se coloque no lugar do outro? Jesus sentiu a sua própria dor e esse amor o leva à ação. Ele se aproxima, toca o caixão que carregavam e então ele diz: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Cristo não apenas consola aquela mulher, irmãos, ele devolve a vida do seu filho. Este é o modelo para todos os ministros da igreja. Não estamos no mundo para dominar, mas para tocar os mortos e fazê-los viver. Não estamos no mundo para aparecer, para chamar a glória para si, mas para atrair todos a Cristo. Então notem que na primeira leitura Paulo descreve os critérios necessários para ser ministro. E Jesus, no Evangelho, mostra como o ministério se realiza, na entrega por amor, no toque que cura, na palavra que levanta. Portanto, irmãos, os ministros, bispos, presbíteros, diáconos, são extensões da compaixão de Cristo, devem ser extensões da compaixão de Cristo. Mas essa missão não é exclusiva do clero, ela é minha, ela é sua também. Todos nós que fomos batizados somos chamados a viver esse estilo de vida. Como diz 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, somos a gente escolhida, o sacerdócio régio, a nação santa, o povo que ele conquistou, a fim de que proclamemos os grandes feitos daquele que nos chamou das trevas
para a sua luz maravilhosa. Irmãos, hoje, mais do que nunca, o mundo precisa de uma igreja que se alegra com os que se alegrem e chora com os que choram. O mundo necessita de nós sermos fracos com os fracos, mas para todos precisamos nos fazer de tudo, como Paulo mesmo diz, para que certamente consigamos salvar alguns. Por causa do Evangelho, façamos tudo para dele nos tornar participantes. Em tempos de escândalos, desconfianças, secularismo, o nosso testemunho precisa ser radicalmente o Evangelho, irmãos. O Papa Francisco, em uma das suas homilias em 2020, dizia: a autoridade nasce da compaixão. Uma igreja sem compaixão se torna fria, funcionalista, autorreferencial. Então, irmãos, aquela viúva em Naim hoje, no Evangelho de hoje, representa toda a humanidade ferida. O seu filho morto representa nossos jovens perdidos, nossas famílias destruídas, os pobres abandonados e aqueles que vivem, mas que porventura estão mortos. Jesus nos ensina que o ministério cristão só é verdadeiro, só pode ser verdadeiro se nos levar a aproximar dele, a tocar e a ressuscitar outros para a vida eterna. A igreja visível será digna de confiança quando seus ministros forem como Cristo, homens e mulheres de compaixão, de coerência e coragem. Hoje a igreja permitiu que a política adentrasse em seu seio, dividindo-a entre esquerda e direita, quando ela, na verdade, deve ser o centro de todas as coisas, pois ela é o corpo místico do Senhor, que não veio para julgar, para separar, mas para salvar o mundo. Pensamos então que ele renove o nosso espírito de ministros ordenados, não só do clero, mas de todos que se foram batizados, todos aqueles que representam a sua igreja neste mundo. Desperte as vocações autênticas e corajosas. Faça de cada um de nós um instrumento de ressurreição para os que estão mortos em sua fé. Que não só na fé, mas na esperança, na sua dignidade também. Que o nosso Senhor faça-nos ministros segundo o seu coração e que a tua compaixão nos constranja a sair dos nossos egoísmos, de nós mesmos. Que a tua palavra, dita em nossos lábios, seja a força que une e que ressuscita aqueles que estão distantes da sua glória. E que a tua igreja seja a casa onde os mortos voltam a viver, irmãos. É isso que eu desejo para você, é isso que eu desejo para a nossa igreja, é isso que eu desejo para todo mundo. Que nós saiamos das nossas atitudes de confrontar o outro e sejamos mais compassivos, tenhamos mais compaixão e tornemos Cristo o centro de nossas vidas. Que Deus abençoe você e até amanhã, se esse mesmo Deus me permitir. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.